Neemias, capítulo 1, versículo de número 4, por favor. A mensagem dessa manhã é um salto para o sobrenatural. Um salto para o sobrenatural. Um salto, não é um pulo, é um salto para o sobrenatural. Neemias 1, 4 diz assim: E tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Um salto para o sobrenatural. Um salto para o sobrenatural. Você consegue repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Um salto para o sobrenatural. Esse contexto é um contexto muito fácil, mas me permita aqui fazer menção desse contexto de forma bem rápida, porque eu acredito que pode ser que tenha alguns irmãos que ainda não conheçam o livro de Neemias. A Bíblia fala que Neemias estava servindo em um reino que não era o reino de Jerusalém, e lá, muito provavelmente, tendo nascido no cativeiro, Neemias foi um daqueles que nasceram nas prisões, que nasceu no cativeiro e que não tinha nenhum elo com a sua terra natal, a não ser aquele elo construído pelos relatos dos seus pais para eles. Aquilo que chamamos no Antigo Testamento de tradição orística, onde o pai falava para os filhos aquilo que era devido, aquilo que eles haviam vivido, aquilo que eles tinham como experiência. É mais ou menos o que nós fazemos quando sentamos à mesa com os nossos filhos e contamos as histórias de nossas respectivas infâncias, contamos os relatos, falamos como a nossa rua era maravilhosa, como o pé de manga era maravilhoso, como aquela bananeira era maravilhosa, como naquela rua tinha características. Muito provavelmente Neemias ouvia falar de Jerusalém e começou a nutrir certo carinho, certo cuidado por aquela cidade. Em determinado momento, esse Neemias, que possuía também um irmão, esse irmão um dia foi uma visita à sua terra natal, juntamente com algumas pessoas que estavam naquela terra que não era sua, e ali Neemias ouviu relatos sobre como estava a cidade. Alguns anos atrás, Esdras e Zorobabel voltaram à cidade natal e eles reconstruíram o templo e dividiram aqueles remanescentes em suas terras locais. O que significa remanescente? Aqueles que sobreviveram, aqueles que estavam vivos naquele momento, e conforme as tribos existentes, houve uma divisão de terras naquele momento. Todavia, o templo estava construído, o povo estava começando a habitar aquela terra, mas aquela terra ainda estava muito castigada, aquela terra ainda estava muito destruída, ainda não existiam casas suficientes, ainda não existiam plantações suficientes, ainda existia um outro problema, porque apesar do povo estar voltando para sua terra natal, pessoas ainda nutriam sentimentos errados de anos, de décadas, de centenas de anos. E logo quando o povo voltou para sua terra, eles se organizaram, fazendo de tudo para que aquele povo não se reestruturasse. Eles agiram contra a reestruturação daquele povo. Aquele povo estava tentando se reestruturar, aquele povo estava tentando fazer alguma coisa, e todas as vezes que eles ousavam construir alguma coisa, vinha aquele povo, ou aqueles povos que estavam contra eles, e iam lá e destruíam, usando de força, usando de ações ali malignas até, iam lá e acabavam com o ânimo deles. Quando não, melhor, com aquilo que estavam construindo, quando não, destruíam também o ânimo deles, dizendo: vocês nunca vão conseguir, vocês nunca vão à frente, nunca vai vir, essa terra nunca mais vai ser uma terra, essa cidade nunca mais vai ser reerguida. Em determinado momento, por causa do sofrimento daquele povo, o irmão de Neemias, juntamente com uma comitiva que foi visitar a terra natal, trouxe essas histórias. Neemias ouviu, e diz a Bíblia que Neemias, naquele exato momento, versículo 3 diz, assim falavam, né?
Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade estão queimadas. Neemias, quando ouve aquilo ali, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, ele se assenta. A pancada é tão violenta que ele não consegue ficar em pé, ele se assenta. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já recebi pancadas assim na vida. Quando eu era mais novo, Celinho, eu achava que isso era bobeira, mas com o tempo a gente descobre que tem notícias que recebemos que abala toda a nossa estrutura. Parece que quando nós somos mais novos, nós somos muito na força, muito na disposição, e à medida que vamos alcançando a maturidade, nós nos tornamos muito emotivos. A saúde do nosso corpo está muito atrelada à emoção que estamos vivendo. Quem concorda comigo? Entendem dessa forma? Às vezes vem uma pancada que tira a força do nosso corpo. E a Bíblia diz que Neemias, em primeiro lugar, se assentou, porque aquilo de alguma maneira, quando entrou no ouvido dele, mexeu com a estrutura. Segundo lugar, a Bíblia diz que Neemias chorou amargamente. Não era um simples choro, era um choro de amargura. Diz a psicologia que a amargura é quando a alma está doente. Naquele momento, Neemias estava bem. Ao receber a notícia, o coração dele se fechou e ele chorou amargamente, como se a alma dele tivesse ficado doente. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que ele começou a se lamentar por dias. E olha, o sentido aqui de lamentação é lamentação mesmo. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, meu coração. Senhor, aquele povo. Senhor, aquela cidade. Senhor, lembra-se que nós somos o teu povo. Senhor, lembra-se que nós somos escolhidos por ti. Senhor, 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 Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou por dias fazendo isso. Por dias fazendo isso. Por dias. Ele sentiu a pancada, ele chorou amargamente, ele se lamentou por dia, e aí vem a consequência, e a Bíblia diz: e coloquei-me em jejum e em oração. E aqui eu já vou funilando para algumas verdades. Todos nós temos inúmeras reações diante daquilo que nós estamos enfrentando. Neemias nos mostra que ele era um homem como eu e você. Os mais novos dizem: eu estou de boa, recebi uma pancada, eu estou de boa. Então eu estou falando mais para os maduros na fé. Existem situações que entram no nosso ouvido que realmente desmontam o nosso corpo. E pode ser que vocês estejam vivendo isso, pode ser que nós estejamos vivendo isso. Pode ser que vocês já tenham vivido isso, pode ser que nós já tenhamos vivido isso um tempo atrás. E lamentavelmente, eu digo com pesar, pode ser que estejamos ainda para viver mais essas situações. A reação de Neemias foi sentar, foi chorar amargamente, foi se lamentar por dias. E eu penso que isso é o que todos nós fazemos. Quando estamos vivendo alguma situação dentro de casa, ficamos nos lamentando, tentamos vencer a batalha através das nossas argumentações. Quantos casais estão tentando vencer batalhas entre eles com argumentação? Mais eu, mais você, mais nós, mais o papagaio, mais o periquito, e aquilo ali só está gerando doença dentro de casa, só está gerando doença dentro do relacionamento. Estão buscando todo o tempo achar quem está certo, quem está errado, quem está melhor e quem está pior. Olha, é aquela lamentação contínua, é o pai com o filho: ah, mas você só faz isso, você só faz aquilo, você só faz isso, você só faz aquilo. É o filho para o pai: meu pai fala muito, minha mãe fala muito, meu pai fala muito, minha mãe fala muito. É aquela lamentação contínua. Todavia, Neemias nos ensina uma coisa maravilhosa. Ele separou um tempo para orar e jejuar. Primeira verdade: entender qual é a vontade de Deus é necessário. Existem guerras que nós vivemos que não adianta ir para a politicagem humana, não adianta ir para o convencimento da melhor argumentação. É necessário
ouvir, sentir, entender, orar e jejuar. Não adianta. Existem guerras que nós não venceremos com a força do nosso entendimento. É através de entrega real ao Senhor. Busque a vontade de Deus sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquilo que você está passando. Ei, meu irmão, minha irmã, nada que vivemos, quando estamos de acordo com a vontade de Deus, nós vivemos sem antes Deus ter nos preparado. O que eu falo com muita seriedade. É no âmbito familiar, é no âmbito relacional. Nada. Amanhã eu vou liberar um devocional, amanhã ou depois de amanhã, amanhã segunda ou terça-feira, que fala o seguinte, sabe, tu tem ideia, olha, quando eu li aquilo ali mexeu comigo. E ontem à noite, estava lendo de novo, mexeu de novo comigo. Você sabia que nós adultos damos aproximadamente 35 segundos de atenção para os nossos filhos quando nós chegamos em casa? Que é o diálogo. Está comprovado cientificamente. Os filhos falam, a gente só está ali, ó, assim, ó. Mas a palavra não está entrando, eles querem dialogar, mas a gente não quer. Sabia que os nossos filhos, mediano, ficam aproximadamente 4 horas por dia em frente à televisão? Sabia que nossos filhos medianos, aos 60 anos, da maneira como estão usando o celular, eles vão usar aproximadamente 20 anos da vida deles em frente à tela? Vocês estão assustados como eu estou? Eu estou. O que nós estamos fazendo com essa geração? Nós não queremos conversar, a gente dá a televisão. Nós não queremos conversar, a gente dá o celular para acalmar. O que nós estamos fazendo com essa geração? Neemias ouviu, sentiu, chorou, se lamentou, mas ele entendeu que ele precisava entender a vontade de Deus. Deus muitas vezes nos mostra, e o que Ele nos mostra nos tira a força, nos faz sentar. Mas grava isso, eu aprendi muito novo essa verdade. Quando uma pessoa que ama está falando porque ainda se importa. Quando para de falar é porque não importa mais. Está falando assim, vai com as tuas pernas então agora. Enquanto Deus está te mostrando os lugares sensíveis dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua empresa, na sua vida, acredite, Deus está fazendo isso porque Ele te ama, porque Ele quer que você viva uma vida melhor. Existem situações que vêm e nos entristecem, que a gente pensa assim, mas isso é coisa do capeta. Existem certas tristezas que não vêm de Satanás, vêm de confrontos com Deus. Eu digo não de Deus que nós estamos fazendo, mas no sentido de embate, ali onde Deus descortina os nossos olhos, nos traz o entendimento que aquele caminho que estamos vivendo é um caminho mau, e a consequência será terrível lá na frente. Nosso bom Pai não quer que vivamos uma velhice ruim, uma maturidade ruim, uma juventude, uma adolescência ruim. Coloque os limites hoje. Neemias orou, Neemias se entregou, Neemias buscou a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus hoje. E se você ainda não entrou nesse propósito, entre no propósito da oração e apresente isso. Senhor, é isso. Não adianta eu lamentar, não adianta ficar falando, Senhor, me mostra o que está acontecendo, e eu vou obedecer em fazer tudo o que eu preciso fazer para ajudar a resolver essa situação. Casais, por favor, ouça o que eu estou falando, eu falo com amor. Existem embates que não valem a pena. Se você é espiritual, apresente diante do Senhor em oração. Mas eu estava falando com o Senhor, esses dias de novo não dormi, fiquei literalmente virado. Eu fico orando,
de verdade, fico, Senhor, fala. E aí eu estava falando com o Senhor sobre maturidade. E já repararam que às vezes o preço da maturidade é perda? Você perde muito, Celinha. Porque para você ter paz com todos, significa dizer que você tem que trilhar o caminho do dar a outra face, do andar a segunda milha. E dá a entender às vezes que você é bobão, e você não é bobão. E aí o Espírito Santo está conversando comigo. Eu não estou falando para você acreditar, mas eu tenho essas experiências às vezes que o Senhor fala comigo, sabe, palestra comigo, e eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, Espírito Santo, me explica, parece que de fato às vezes a gente perde. Aí o Espírito Santo falou assim, não, é porque a igreja no todo ainda não está madura, porque quando os maduros na fé entendem que o caminho da paz é a renúncia, e aqueles que estão amadurecendo chegarem a esse mesmo patamar, não terá mais dores entre vocês, porque um consolará o outro. Mas enquanto houver aqueles maduros na fé e aqueles que insistem a não amadurecer, vocês continuarão perdendo. Contudo, o preço da renúncia, o preço da dor, o preço da entrega valerá a pena, porque quem supre as nossas vidas é o Senhor. Tem irmão mais velho dizendo, eu sempre perco para o meu irmão mais novo. Você não está perdendo, você está ensinando, você também está amadurecendo, porque na vida nós não ganhamos tudo, na vida a gente tem que engolir certas coisas, e quando esse irmão entender a importância de parelhar, de se tornar igual, não haverá o jugo desigual, o jugo estará igual, então haverá harmonia plena, porque muitas casas só vivem em litígio, porque está um jugo desigual, porque muitos ministérios estão em litígio, jugo desigual, porque muitas filiações estão em litígio, jugo desigual. É importante o amadurecimento, o crescimento, para haver um equilíbrio. Quem entende isso daqui? Enquanto isso, os maduros na fé continuem vivendo e se entregando para o Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Mas eu amo muito, a pessoa não ama, continue amando. Continue amando. Porque quem renuncia amor, não está renunciando só ao amor do homem, é que não reconhece o próprio amor de Deus. Essa pessoa precisa ser curada. 2. Segunda verdade, um salto para o sobrenatural. Às vezes as circunstâncias tentam nos fazer resolver as coisas do nosso jeito, meus irmãos, da nossa vontade. A gente acha que tem que ser do nosso jeitinho, e aí o Senhor nos mostra que não, tem um caminho sobrenatural. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas não ousam orar mais, não ousam jejuar. Desculpa, meu irmão, existem certas situações que você só vai romper se você fizer coisas espirituais radicais. Se você ficar no raso, nada vai acontecer. Você vai continuar sentado, chorando amargamente e se lamentando a vida toda. Quando é o ímpio, eu entendo, mas quando é um cristão, desculpa, hoje estou falando feijoada e não feijão com arroz com a igreja. Tem problemas que nós não deveríamos estar mais vivendo. Tem problemas que nitidamente estão no campo da espiritualidade. Enquanto nós não rompermos, aquilo vai ficar ali batendo, desgastando, machucando. A Bíblia nos dá orientação. Neemias diz, e depois, olha que coisa incrível. Se a Bíblia quisesse falar, Neemias orou e jejuou, e orando e jejuando, chorou amargamente, e se lamentou o tempo todo. Não, mas a Bíblia não fala isso, diz, ele sentou, ele chorou amargamente, ele ficou se lamentando por dias, e depois, coloquei-me, ponto vírgula, dá a entender que ele chegou, caiu em si e falou, não adianta eu ficar desse jeito, não adianta eu ficar tentando vencer essa batalha desse jeito. Desculpa a franqueza, casais, não respondam,
Tem quanto tempo que você não ora pelo seu casamento ou jejua por ele? Jejuar mesmo. Senhor, me ajuda aí. Tem umas engrenagens que não estão encaixando aqui nesse negócio. E pode ser eu o vilão da história, mas eu estou jejuando. Me ajuda aí. Quanto tempo você já não ora e jejua pelos seus filhos? Quanto tempo você, quando teus filhos estão dormindo, você não vai lá e coloca as mãos sobre a vida dele e fala: sobre a sua vida não vale encantamento. Ser abençoado, ser abençoada. Tem pais que só abrem a boca para os seus filhos para amaldiçoar. E eu estou falando de crente. Você não serve para nada, nem para lavar uma louça. Você não serve para nada, nem lavar uma louça. É bem verdade que, desculpa, adolescente, toma um jeito na vida, né? Pelo amor de Deus. Às vezes é chato, eu concordo. Eu sou pai de uma pré-adolescente e a gente está lá no processo de ensiná-la. E o Brian também. Mas eu confesso que às vezes é chato, né? Os pais cansados, os filhos jogam a cueca no chão, não tem nem com capacidade de pegar a cueca, é roupa íntima. A roupa íntima e jogar no cesto. Fala sério, né, meu irmão? Isso é coisa do cão, desculpa. Eu falo lá na igreja, quem gosta de sujeira é barata, rato e demônio. Os filhos estão vendo que a casa está suja, os pais estão cansados, são incapazes de pegar a vassoura e varrer a casa. Posso continuar falando isso aqui, pais? Pode. São incapazes. Os filhos cristãos têm que ser diferentes, pessoal. Tem que ser diferente. Tem que contribuir com os pais. Tem que chegar junto. Não dá para ver a coisa ruim e deixar. Chega junto, vai lá, ajuda. A mãe e o pai não são empregados. Eles fazem por amor. Se coloca à disposição e faz a coisa acontecer, vai para cima, filho. A gente às vezes vive lutas dentro de casa que, sabe, está virando um lar perfeito. Tem quartos aí que, meu Deus, quem habita naquele quarto é barata, rato e, desculpa a franqueza, pode estar abrindo portas espirituais para os demônios. E eu estou falando sério o que eu estou falando. Quem ama sujeira é demônio. Eu estou falando seríssimo, isso é espiritual. Pode ver que uma pessoa endemoniada, ela vive no meio da sujeira. O diabo adora coisa destruída. Ele impulsiona isso. Eu tenho crise com sujeira, porque eu lembro desse negócio. Não significa que eu sou perfeito não, tá? Também tem minhas falhas e são muitas. E eu tenho que às vezes estar, vamos embora, errei, mas vamos acertar esse negócio. Jejue e ore. Um salto para o sobrenatural passa por uma atitude sobrenatural. Não adianta querer ficar falando o tempo todo. Tem hora que você tem que falar com Deus e não mais com as pessoas. Tem hora que você tem que pagar o preço da maturidade, que é o silêncio. Engolir mesmo as dores, as amarguras e apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Quando eu tiver que falar, que seja palavras que tragam edificação e não destruição, não problemas maiores. Senhor, me ajuda para tentar enxergar aquilo que precisa ser enxergado com antecipação, porque preciso dessa graça, eu preciso desse entendimento para fazer a coisa acontecer. Eu preciso disso, eu preciso construir o caminho que possa trazer melhor entendimento para dentro da minha casa, melhor entendimento para dentro da minha empresa, para dentro do meu serviço, para dentro do meu ministério. Um salto para o sobrenatural passa por mudar de posicionamento. Enquanto estivermos fazendo as coisas do mesmo jeito, nada vai mudar. Ouse trilhar o caminho do sobrenatural. Mergulhe no caminho do sobrenatural. E por fim, ninguém é perfeito, meus irmãos. Neemias não sabia o que ia fazer. Eu, como pai, eu já me encontrei, olha que estou novinho, pai novinho. Eu já me encontrei em situações que eu não sabia o que fazer.
Todos nós vivemos situações que nós não sabemos o que vamos fazer, mas é importante sabermos onde está o nosso coração. E Neemias, depois de todo aquele problema, Neemias entendeu o quê? Que ele precisava orar e jejuar. Pode ser que nós estejamos vivendo uma situação que descobrimos que, se não for o Senhor, não vai dar para romper. Se não for o Senhor, não vai dar para romper. Um salto para o sobrenatural é a mensagem dessa manhã. Um salto para o sobrenatural. Me permita terminar desta forma com a igreja. Eu te inspiro, meus irmãos e minhas irmãs. Se puder depois fazer um corte dessa minha palavra, faz, porque a gente vai colocar para todos os grupos. Eu os inspiro a entrarem de cabeça nessa semana de oração. E se possível for, aqueles que não conseguem parar de comer e beber, jejuem dentre essas 4 possibilidades: comida e bebida, só comida, delícias e tecnologia e palavras. Aí você vai escolher o que melhor se enquadra para a sua realidade hoje. Mas faça com propósito. Tem alguns propósitos de oração lá, mas faça com um propósito específico. Se é a casa, Senhor, minha casa. Se é minha vida, minha vida. Se é o meu ministério, ministério. E entregue diante do Senhor com todo o seu coração. Vamos orar, agradecer? Que Deus os abençoe. Vamos agradecer a Deus por esse automóvel. Obrigado por vocês virem hoje de manhã, meus irmãos. Deus os abençoe. Deus os abençoe mesmo, tá? Valorizo realmente a entrega de vocês. Deus os abençoe. Vamos orar por essa chave do automóvel. E vamos nos dividir em classes. Professores, obrigado aí. Eu sei que vocês estão pacientemente esperando. Era para já ter terminado uns 10 minutos atrás. Então, obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe, que seja um tempo de aula formidável. Pai bendito, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado porque a tua igreja aqui se encontra. Muitos cansados.